Bolsonaro está pedindo que a Justiça Eleitoral anule os votos digitados em várias urnas eletrônicas. Mais uma vez, ele alega uma fraude fictícia. É óbvio que o TSE não vai dar o que ele quer, mas tanto faz, porque o objetivo mesmo é usar esse pedido para estimular as manifestações golpistas. Esse assunto é mais complexo do que parece, tá? Envolve uma liderança do partido do Bolsonaro que não quer se expor tanto assim por ele, né? Envolve essas manifestações caóticas que a gente está vendo nas estradas e nos quartéis. Mas vamos começar pelo começo. O que o Bolsonaro está pedindo? O que ele inventou agora? Vamos lá para a CNN Brasil. Ana, está contigo ou não está? Tá sim. Bolsonaro pede ao TSE anulação de votos em parte das urnas nas eleições de 2022. A alegação é de que teriam ocorrido desconformidades irreparáveis de mau funcionamento em em modelos antigos de urnas. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, entraram com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral para pedir a anulação de votos feitos em modelos de urnas. Enfim, eu não vou ler todos os modelos de urnas nas eleições de 2022. A alegação é de que houve desconformidades irreparáveis de mau funcionamento nesses modelos. Pois é, e aí o Bolsonaro, Ana, ele terceirizou a responsabilidade ou a tarefa de vir a público e falar: essas urnas antigas aí estão com problemas, né? Botou o presidente do partido dele, que fez isso com visível desconforto, chegou a dizer assim: nós temos esse relatório, é dos especialistas, gente, mas não reflete a opinião do partido, tá? De qualquer forma, tá aí o relatório. Foi assim que aconteceu. Vamos ouvir aqui o Creomar de Souza, cientista político na CNN Brasil também, porque ele teve uma fala lá muito boa sobre essa terceirização da constrangedora tarefa. Temos duas ações. Uma ação que envolve a manutenção desse agregado, dessa base se manifestando nas ruas, em alguns lugares de maneira pacífica, em outros já desbancando para situações que a gente poderia categorizar como outro tipo de situação, né, porque envolve violência. E do ponto de vista da política normal, tem-se uma enorme pressão para que o partido do presidente Bolsonaro encampe a narrativa de que o processo eleitoral não foi um processo marcado por lisura. E isso é muito importante, não só para a narrativa e para a consolidação do partido nesse momento, mas para a sobrevivência de Bolsonaro ao longo dos próximos 4 anos, em que ele não vai ter cargo público, para gerar uma espécie de atrito e de lógica de confronto constante. De onde isso vem? Isso vem, em determinado sentido, de uma repetição da mesma estratégia que Trump fez nos Estados Unidos. Lá nós tivemos o 6 de janeiro e após o 6 de janeiro, Trump tentou e continuadamente tenta ter controle do Partido Republicano e pressionar as outras instâncias para dizer que o processo não funciona. Trump esperava, só para fazer um rápido paralelo, que tivesse um grande número de senadores e de deputados comprando essa ideia de que a eleição foi fraudada, de que o sistema estava comprometido. Lá isso não funcionou como se esperava. O que nós vemos aqui então, e aí é importante a audiência lembrar, que no Brasil se vota quase a cada 2 anos. Este movimento já pensa nas eleições municipais daqui a 2 anos, e aí Valdemar Costa Neto fica pressionado entre o fogo e a caldeirinha, porque em determinado sentido, ele como liderança de um partido que tem registro na Justiça Eleitoral, que já tem um passado em que ele sofreu inclusive sanção de liberdade, quer assumir uma posição de criticar o sistema para agradar esses grupamentos bolsonaristas, mas, de outro lado, ele se coloca com um alvo nas costas em termos da justiça eleitoral. Ele sabe que está com um alvo nas costas, ele fez de tudo para não se responsabilizar, né? Tá aqui o relatório dos técnicos, não é a opinião do partido, etc. e tal. Foi assim. Mas, Ana, vamos voltar a ouvir o Creomar, porque o Creomar, ele vai me ajudar a estabelecer aqui que não estamos sendo injustos com o Bolsonaro quando não abordamos diretamente que inconsistências, que problemas técnicos, Ana, teriam tido essas urnas eletrônicas de modelos aí entre 2009 e 2012, se não me falha a memória, né? Por que a gente não está explorando isso em detalhe?
Porque não tem detalhe, porra. Como não teve lá no relatório das Forças Armadas, não tem detalhe nenhum. Tem lá inconformidades. Que inconformidades? Não sei. Inconformidades. Pega essa aí. Entendeu? E pro pessoal que tá na rua, dane-se. Ninguém que tá lá na rua com o celular na cabeça, soltando luz pro alienígena, vai perguntar que inconformidade é essa. Vai só falar, puta, beleza, o Bolsonaro fez alguma coisa, vou continuar na rua. Mas você não indica quais são essas inconsistências, dúvidas, mas você não diz onde residem essas dúvidas, porque isto é importante para manter essa massa mobilizada. E essa massa mobilizada é voto em primeira instância e é capital político para Bolsonaro em segunda instância e para o seu grupo político se manterem competitivos durante os próximos 4 anos. Massa mobilizada, desculpa, Sidney, só para arrematar aqui com o Creomar, massa mobilizada que espera alguma sinalização e que às vezes pode perder o controle, dependendo da sinalização, não, Creomar? Luciana, esse é um elemento muito importante, porque o que nós temos visto, e esse é um marcador de como essa militância se organiza no século XXI. É uma militância que é organizada por correntes de mensagem, de sistemas de mensageria por internet, como WhatsApp, Telegram ou outros, né? Esse grupamento vai recebendo sinalizações que, em algum sentido, remetem a uma lógica de codificação, né? Em que você orienta as pessoas, olha, não usa o nome de tal político, não usa tal coisa, usa tal termo. E você vai consolidando isso e criando determinados marcadores de expectativa. Logo no dia seguinte à eleição, a ideia era que Bolsonaro tinha que resistir 72 horas. Depois, mais alguns dias. Ontem nós tivemos o áudio de um representante do TCU, em que ele dizia que em dias, semanas, em algum momento, a ideia é sempre criar um estado de tensão e de conflitividade. Muito bem, preciso complementar e dizer que o áudio do ministro do TCU realmente é uma coisa assim escabrosa, é um sujeito do Tribunal de Contas da União, é um sujeito que tem a tarefa seríssima de fiscalizar as contas do governo federal, dizendo que o Bolsonaro vai sim ficar no poder, vai acontecer uma coisa muito séria, vai vir conflito social e que tem militar no meio. A gente vai falar sobre isso aqui num outro momento, porque é coisa muito, muito grave mesmo, muito grave mesmo. Também quero pontuar, Ana, que o Creomar merece mais espaço, viu? Que poder de síntese, direto ao ponto, claro, fácil de ouvir, sabe, tem conhecimento e, tão importante quanto isso, consegue fazer a gente entender. Muito obrigado, Creomar, que você ganha espaço na CNN, na Folha, na puta que pariu da casa do caralho. Esse é um desejo excelente, apesar do meu triste vocabulário, por isso que eu não estou à altura do Creomar. Mas enfim, para resumir tudo, toda essa conversa mole, todo esse papinho, é para esse camarada aqui continuar berrando no muro do quartel. Papai! Nos ajudem! Esse sujeito está em profundo sofrimento e o sofrimento dele está sendo instrumentalizado pelas pessoas que ele mais cultua e respeita. Socorro! Exército Brasileiro! Forças Armadas! Fica olhando isso e fala, pula o muro, cara. Vai, pula esse muro pra você ver o que Nos acontece. ajudem! Socorro! Se ele pular um muro, a intervenção militar vem na hora. Socorro! O Brasil precisa de vocês! A nação brasileira precisa de vocês! Precisa sim. Socorro! Precisamos. Socorro! Eu acho o pior desse vídeo é a mulher no fundo botando lenha lentamente. Precisa sim. Ana, tá aí então, Ana. Mais um papinho mole aí sobre urna eletrônica que a gente vai ter que aguentar, hein? É bem que eu desconfiava, assim, quando eu vi as primeiras chamadas, assim, dizendo que eles estavam pedindo para anular votos de urnas, estavam pedindo alguma coisa com relação à eleição oficialmente, né? Já me veio na cabeça. Então, quando eu vi as primeiras manchetes falando, né, sobre essa tentativa ali do PL de questionar alguma parte da eleição, já me surgiram algumas dúvidas. A primeira é essa. Você vai questionar o segundo turno, mas não o primeiro, né? Por que será? Porque senão você tem que mexer com a eleição de uma galera e você quer mexer só com
que interessa para você. A segunda pensei cá comigo, assim, né? Não, tem os votos aqui que foram errados, fraudulentos. Quais? Os votos no Lula. Todos eles foram fraudulentos. Só os votos no adversário foram fraudulentos. É basicamente isso. Mas é pior ainda do que eu pensava. Porque sequer uma prova, sequer, né, qualquer indício, qualquer coisa. Qual é o indício deles? Eles perderam. Esse é o indício. Por que você acha que, né? Por que você está acusando aqui, dizendo que a eleição foi fraudada? Não, porque eu perdi. Isso não é prova, meu amigo, sabe? Gostei. Bom resumo. Esse é super poder de síntese. Tá no nível do Creomar. O único indício de que a eleição foi fraudada é a derrota do Bolsonaro. É isso. A única razão que ele tem para alegar é essa, né? Que é um indício que não é indício, vamos deixar claro. Não é indício, porque só na cabeça deles é que o Bolsonaro deveria ganhar. Bolsonaro, por que a eleição foi fraudada? Porque eu perdi.